Olha então para nós aí, Vitor, por favor. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor nos ajudou. Oh, Pai, se for da sua permissão, do seu querer, que nós possamos hoje terminar 1 Coríntios, oh Pai, essa carta tão abençoada que o Senhor permitiu que nós lêssemos, oh Pai. Que, oh Pai, que tudo que aprendemos nesse estudo, que vamos aprender hoje, que aprendemos ao longo dessa carta, Senhor, não seja apenas algo na teoria, mas que a gente possa praticar. Amém. Pai, que em nome de Jesus, usa a vida do Pedro, o apóstolo Pedro, para que seja o Senhor, seja o porta-voz da tua palavra. Amém, Jesus. Que não seja palavras do Pedro, palavras de homem, mas palavras do Senhor. Amém, Jesus. Nós agradecemos pela vida de cada um aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que em nome de Jesus, esse estudo seja para toda honra e para tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 16. Como o Vitão orou aí, a gente está terminando, né? Essa carta que a gente ficou mais ou menos um ano, Vitão. Muita coisa, hein? Muita coisa. Né, Dona Isabel? Muito tempo, né? Dia 8 de dezembro foi a primeira aula. É mesmo? Gente, um ano aí. E a gente vai perceber nesse final de carta aí que Paulo está escrevendo aí, que o apóstolo Paulo tinha alguns planos para os membros dessa igreja, né? E a gente percebe pelas palavras do apóstolo Paulo que, embora haja uma tensão lá na carta, né, que a gente viu aí no decorrer do tempo, Paulo demonstra um carinho com essa igreja pelo fato dele expor os planos que ele tem, né? A gente expõe os planos para que a gente tenha um carinho, né? E Paulo expõe os planos dele aqui, ele abre o coração aqui, né? E serve também para quebrar um pouco, né, desse clima que havia, né, entre ele e a igreja. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi a Corinto, conforme relatado em Atos capítulo 18, fundou a igreja de Corinto, depois ele sai de lá e deixa alguns líderes lá naquela igreja, como era de costume o apóstolo Paulo fazer. Então ele funda essa igreja, sai de lá e depois de um tempo ele recebe algumas notícias que as coisas na igreja não andavam muito bem. O que ele faz? Ele então escreve uma carta orientando, né, aos coríntios que não andassem com pessoas, não se associassem com pessoas que se diziam cristãs, mas não tinham atitudes muito cristãs, né? Que não é essa carta que nós temos aqui, é uma outra carta que se perdeu. Na verdade, essa carta que nós temos aqui, ela é uma segunda carta. Como que você sabe disso, Pedro? Pedro, deixa marcado aí comigo. Vai para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Paulo vai falar. Que ele fala aí? Já lhes disse por carta, não é isso? Que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Não é isso que ele fala aí? Ou seja, uma carta que não é essa. Era uma primeira carta que, como eu disse, se perdeu. Então essa carta que nós temos, ela é a segunda carta, né? Depois disso, né, ele recebe mais notícias que as coisas ainda não só estavam piorando lá, e ele então escreve uma segunda carta que nós conhecemos como a primeira, que ele fala nessa carta que corrige a igreja, né, como nós vimos aqui em diversos aspectos, e ele também fala que eles têm o desejo de ir até Corinto, visitar os irmãos. Aí seria uma segunda visita, né? Como eu disse, ele foi a Corinto, fundou a igreja, saiu de lá, deixou líderes lá. Recebe notícias que a igreja não está bem, manda uma carta para que as pessoas não se associassem com pessoas imorais, como ele falou aqui, recebe mais notícias, envia essa carta que nós conhecemos como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que na realidade é a segunda carta. E aí ele fala, né, que ele está com vontade de visitar os irmãos. E aí, semana passada a gente viu isso. E aí no versículo 5 do capítulo 16, Paulo ele fala, né, depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Aí no versículo 6 do capítulo 16 ele fala: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Dessa vez não quero vê-los, apenas vê-los, e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Então esse é o desejo do apóstolo Paulo.
estar com eles por um período. Ele estava em Éfeso, né, quando ele escreveu essa carta. E pelo que parece, Paulo fez essa visita. E parece que a visita não foi muito boa. Como que você sabe disso, Pedro? Adianta uma página aí e vai para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. E aí ele fala no capítulo 2, né? Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Então parece que Paulo, ele escreveu a primeira carta, fez uma visita, mas parece que a visita não foi tão boa. O clima já não estava muito bom, né? Por causa desse clima de tensão, assim, Paulo corrigindo e tudo mais. E aí ele faz uma visita, parece que essa visita não foi muito boa. E aí parece que ele fez essa visita que não foi muito boa. E aí, baseado no capítulo 2 mesmo, de 2 Coríntios, parece que ele escreve uma outra carta aí, que foi uma carta severa. Porque no versículo 4, ele fala aí, ó, pois eu lhe escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas. Então parece que tem uma outra carta, que não é essa carta que nós conhecemos como a primeira, né? Que ele escreveu com uma angústia de coração, né? Com uma grande aflição. Então, resumindo, né? Existe a primeira carta que nós perdemos, tem a segunda carta, que para nós é a primeira carta, amém, gente? Existe uma terceira carta, que é uma carta que ele escreveu depois de ter visitado a igreja, que ele escreveu com grande aflição, e tem uma quarta, que também se perdeu no caminho, né? E aí tem uma quarta carta, que na verdade é a segunda carta aqui. Então, das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós conhecemos 2, né? As outras 2 se perderam e a gente não sabe, né? Onde foi parar. E aí parece que essa terceira carta, ela teve efeito. Porque essa segunda carta aos Coríntios aqui, Paulo, ele escreve com outro tom, né? Ele está mais amigável aqui, né? São outros assuntos, não é tão pesada a carta, né? Como as cartas anteriores. Então nós estamos no final da primeira carta aos Coríntios, que na verdade é a segunda que Paulo está preparando para essa segunda visita, para resolver esses problemas ali que havia entre ele e a igreja. O pastor Mateus ele foi até o versículo 9, né? Semana passada. A gente vai do 10 em diante aqui para finalizar. Como eu disse, Paulo ele estava em Éfeso e ele tinha vontade de ir visitar pela segunda vez a igreja de Corinto. Mas ele não iria ir naquele momento porque ele estava com um trabalho, né, que Deus havia aberto as portas para ele. A gente viu semana passada, não foi isso? Mateus explicou. Ele estava com vontade de ir, mas ele falou, não posso sair daqui agora. No versículo 8 aí, no capítulo 16, ele fala, né? Versículo 8, capítulo 16. Mas permanecerei em Éfeso até o dia de Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Nós entendemos isso semana passada com o pastor Mateus. Então Paulo queria ir, mas ele não iria aquela hora porque Deus havia aberto uma porta para ele aqui. E aí ele envia Timóteo. Ele está com vontade de enviar Timóteo primeiro. E aí ele fala aí, vamos entrar aí na nossa passagem de hoje, no versículo 10. Aí ele pega e fala, está querendo enviar Timóteo. Se Timóteo for, Paulo já havia dito que tinha enviado Timóteo no início dessa carta. Então, quando Paulo fala assim, ó, se Timóteo for, não é no sentido, tipo assim, colocando dúvida se Timóteo vai ou não, não é isso. Se Timóteo for aqui, tipo assim, eu não sei como Timóteo vai chegar pelas circunstâncias da viagem e tudo mais. Porque Paulo tinha falado no capítulo 4 que tinha enviado Timóteo já. Então, não sei como Timóteo vai chegar nessas circunstâncias. E o interessante observar aqui é a preocupação de Paulo com o Timóteo. Porque no versículo 10 ele fala, se Timóteo for, e ele continua falando, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Olha que interessante. Paulo escreve, né? Parece que Paulo aqui está temendo aqui, né? Por que Paulo ele estava temendo aqui que esse velho amigo Timóteo não fosse tão bem recebido pela igreja de Corinto? Por quê? Que ele fala aí, não é isso? Tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Por quê? No mínimo 3 motivos. Primeiro, que o apóstolo Paulo foi quem instruiu Timóteo. O apóstolo Paulo foi quem ensinou Timóteo. E as pessoas sabiam disso aqui, né? E um grupo
da igreja de Corinto, né, tinha um certo ali embate com o apóstolo Paulo. Né? Então o apóstolo Paulo temia que, assim como esse certo grupo era com ele, poderia ser também com Timóteo. Amém, gente? Porque Timóteo era aconselhado pelo apóstolo Paulo. E ele estava sendo enviado pelo apóstolo Paulo. Primeiro, por causa disso. Segundo, pode ser também, e isso não exclui esse primeiro motivo, dizem os estudiosos que Timóteo tinha um perfil mais recatado. Ele não era tão extrovertido. A gente percebe um pouco isso quando Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, né, e instrui Timóteo, encorajando Timóteo em diversos aspectos. Então, parece que Timóteo não era um cara tão extrovertido. Talvez ele era mais recatado, mais a dele, mais introvertido. Pode ser que seja por isso também. E terceiro, pode ser também que Timóteo, ele sofria, por causa que Timóteo sofria constantes enfermidades, a ponto de Paulo aconselhar Timóteo naquela receita com o vinho, né, por causa do problema que ele tinha no estômago e as constantes enfermidades. Então, pode ser por um desses três motivos assim que Paulo ele estava um pouco receoso assim, né, e estava falando para que eles recebessem, né, Timóteo bem, né? Tomem providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor. Esses motivos, pode ser. E aí no versículo 11 ele continua falando: portanto, ninguém o despreze, né? Pode ser por um dos motivos que eu falei, ou também porque Timóteo, ele era novo, né? E Paulo já havia falado, né, na carta que ele escreveu a Timóteo, para que ninguém desprezasse a mocidade dele, né? E ele fala aqui, portanto, ninguém o despreze, né? Essas são as recomendações. Então, de novo, Paulo está enviando Timóteo à igreja e está orientando aquela igreja, né? Dando algumas recomendações. E outra recomendação aí no versículo 11 ainda: ajudem-no a prosseguir viagem em paz. Não é isso que fala aí? Para que ele possa voltar a mim. Ou seja, tratem bem Timóteo, né? Cuidem de Timóteo aí, da necessidade de Timóteo, para que ele possa voltar em paz. Provavelmente voltar onde o apóstolo Paulo estava, né? Que era em Éfeso, provavelmente. Então, olha, cuidem de Timóteo, tratem Timóteo bem, né? Para que ele possa voltar de fato em paz. Né? Essa é a preocupação de Paulo. Acho que não. Quer dizer, não sei. Não sei a idade dele. Mas ele era mais novo, né? Provavelmente. Muito mais novo que o apóstolo Paulo, né? Mas a idade dele certa eu não sei. Não sei informar. E aí o apóstolo Paulo ele fala: e eu estou esperando juntamente com os irmãos. Com os irmãos. Né? Paulo está esperando Timóteo voltar com os irmãos. Em Atos capítulo 19, a gente vê lá, não precisa abrir não, mostra pra gente que Paulo tinha enviado Timóteo com Erasto, provavelmente com Erasto. Então Paulo está esperando Timóteo, ia mandar Timóteo com Erasto, ou mais alguns, e esperando Timóteo voltar em paz. Ele está falando para essa igreja: olha, recebam Timóteo bem, né? E com os irmãos aí que estão indo com ele, né? Então essa é a orientação que Paulo dá à igreja de Corinto, né, aos coríntios ali, sobre receber Timóteo. Por quê? Porque ele não iria naquela hora, né? Ele estava com o trabalho que Deus havia dado a ele. Não é isso? E aí no versículo 12 ele fala: quanto ao irmão Apolo, né? Apolo ele era um judeu de Alexandria. E em Atos capítulo 18 tem um pouco ali, acho que em Atos capítulo 18 que é a primeira menção ali sobre Apolo. Vai dizer que ele era um homem culto, esse Apolo, ele era um homem eloquente. Esse título de eloquente, ele é o único homem da Bíblia que recebe esse título, né, de eloquente. Vai dizer que ele era judeu de Alexandria, que ele era um homem eloquente e que ele tinha grande conhecimento das Escrituras, provavelmente do Antigo Testamento, né, porque ele era um judeu. Esse Apolo, ele já tinha ouvido falar de Jesus, né, mas ele foi, de fato, orientado sobre Deus e sobre Jesus por um casal, Priscila e Áquila. Isso tudo em Atos capítulo 18. Esse era o Apolo. É um homem eloquente, um homem que conhecia as Escrituras, mas que foi mais orientado sobre quem era Jesus por um casal, Priscila e Áquila, que o apóstolo Paulo já conhecia lá na igreja de Corinto. Quando o apóstolo Paulo
foi à igreja de Corinto conhecer esse casal, Priscila e Áquila, né? E Priscila e Áquila agora estavam em Éfeso com o apóstolo Paulo. E lá em Éfeso também conheceu Apolo. E conhecendo Apolo, eles então orientam Apolo sobre Jesus, sobre Deus. Apolo então ele conhece mais sobre Jesus e ele começa a pregar, né, o evangelho. Isso tudo está em Atos capítulo 18. E aí depois de um tempo, Apolo ele vai para uma região que é a região da Acaia e fica um tempo em Corinto. Então Apolo é discipulado por Priscila e Áquila, vai para a cidade de Corinto depois de um tempo. Quando ele vai, né, é um pouco depois que o apóstolo Paulo sai da igreja de Corinto. Ou seja, Apolo vai e Paulo tinha saído um pouco antes. É como se, entre aspas, assim, Apolo tivesse substituído Paulo. E aí que começam as divisões na igreja, que nós conhecemos bem, que nós vimos sobre isso aqui. Aí começam os grupos. Uns falam que era de Paulo, né? Por quê? Porque Paulo era fundador da igreja. Outros falam que era de Apolo, porque Apolo era esse cara eloquente e tudo mais. Outros falavam que era de Pedro, provavelmente que era porque Pedro era uma referência entre os discípulos, né? Entre os apóstolos. E outros falavam que era de Cristo. Provavelmente o grupo dava mais trabalho, né? Porque esse que era de Cristo não tinha ninguém, não prestava conta para ninguém, era de Cristo, ele Cristo, não tinha ninguém que discipulava ali, né? E aí é isso, aí tem esses grupos. E quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios que nós estamos lendo aqui, Apolo já tinha saído daqui, né? Eu disse que essa primeira carta, na verdade, é uma segunda carta, né? Respondendo orientações da igreja. Então, quando Paulo fala quanto ao irmão Apolo, ele está respondendo provavelmente a um pedido da igreja para que Apolo voltasse. Então, quando Paulo escreve essa carta, o Apolo já tinha estado, né? Tinha estado lá, e aí saiu, e aí, do nada, o apóstolo Paulo fala assim, quanto ao irmão Apolo. Então, todas as vezes que a gente vê na carta assim, ou a maioria das vezes, quanto ao irmão, quanto à questão, é Paulo respondendo uma carta que havia sido enviada para o apóstolo Paulo em Éfeso. Então, Paulo está respondendo. E aí ele pega e fala, quanto ao irmão Apolo, por quê? Porque eles queriam que o Apolo voltasse. Por quê? Como que eu sei disso? Continuação no versículo. Insisti que fosse visitar vocês, juntamente com os irmãos. Então, Paulo estava querendo mandar Timóteo e provavelmente, nesse tempo, falando com Apolo, vai também com Timóteo, cara. Por quê? Porque eles estão querendo te ver lá. Aí, Paulo insistiu, né, para que Apolo fosse, né? Por quê? Porque a igreja estava querendo ver. E a gente entende um pouco da grandeza do apóstolo Paulo, né? Com nenhum tipo de ressentimento, não tem nenhum tipo de rancor, né? Por causa desse grupo que havia sido formado em favor do Apolo, tipo assim, né? Eles estão querendo Apolo, por que eles estão me querendo? Eu que fundei essa igreja, estão mandando carta querendo Apolo. A gente percebe, né, no líder que o apóstolo Paulo era, né? Porque, assim, o apóstolo Paulo tinha consciência que a formação de grupo lá não era responsabilidade do Apolo, né? As pessoas estavam colocando Apolo no lugar, mas não era culpa do apóstolo Paulo, do Apolo. Não era culpa dos líderes, assim, né? Como eu acho, né? É a minha opinião, eu posso mudar, mas como provavelmente, como na maioria das vezes né? Às vezes, quando os membros da igreja colocam um líder tal, numa posição que não é dele, na maioria das vezes não é culpa do líder, né? Às vezes o líder não está nem aí. O líder só está pregando a palavra de Deus, sendo fiel a Deus, está ficando em evidência por isso, né? Ou, sei lá, está sendo muito eloquente, aí os próprios membros colocam ele no lugar que ele não pediu para estar, né? Eu reconheço que existem alguns casos que o próprio líder capitaneia, né? O líder pode fazer e tudo mais em algumas igrejas. Mas eu acho que na maioria das vezes é o próprio líder, né? São os próprios membros que colocam o cara, né? O líder, às vezes o cara é temente a Deus, né? E aí os membros, né? Ou as pessoas começam a olhar para aquele líder ali de uma maneira que ele não pediu para ser olhado, né? E Paulo tinha consciência disso aqui, né? Não era culpa do Apolo ter sido formado grupos lá na igreja de Corinto. Por isso que Paulo explicou, Apolo vá, né? Assim, insistindo para ele, né? Mas, por alguns motivos que não são tão claros, o versículo 12 continua falando, né? Insisti que fosse visitar vocês, juntamente com os irmãos. Ele
não quis ir, né, de modo nenhum. Talvez Apolo não quisesse ir pensando que talvez se ele fosse, ele iria colaborar com a divisão, né? Talvez se ele chegasse lá, né, Apolo chegou, tal, não sei, isso tudo eu estou supondo aqui, né? A Bíblia não é clara em relação a isso. Pode ser, a Bíblia não fala, né? Mas ele não quis ir, né? E olha a cortesia do apóstolo Paulo aí, né? Ele não diz o motivo para a igreja por que Apolo não quis ir. É como se ele quisesse proteger, né, o amigo do ministério. Ele não falou. Ele só falou assim, ó, ele não quis ir, né, de maneira nenhuma, mas irá quando tiver boa vontade. É como se Paulo dissesse assim, não, ele não quis ir, mas está de boa. Ele não quis ir, gente. O Apolo não está querendo ir, mas não é nada pessoal com vocês, não. Ele vai ir quando tiver oportunidade. Ele não quis ir porque quando ele tiver oportunidade, ele vai ir, né? E o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá em relação a isso, né? Tipo assim, como que ele protege seu colega de ministério, né? Sei lá, ele se ele fosse tentado aqui, ele poderia muito bem, tipo assim, sei lá, começar a jogar alguma coisa no coração daquela igreja lá, tipo assim, né? Olha aí, o Apolo não quis ir não. Por que ele não quis ir? Não sei lá, né? Quis ir não. Tava fazendo outra coisa, quis ir não. Não, é de boa, não foi porque não teve oportunidade. Quando ele tiver oportunidade, ele vai ir. Né? Então, olha o cuidado que o apóstolo Paulo tem, né, para com seus colegas de ministério. Ele manda Timóteo, né, ele fala para as pessoas receberem bem o Timóteo, ele se preocupa com o Timóteo, né, tudo que estivesse ao alcance do apóstolo Paulo, para que seus colegas fossem bem recebidos, ele fazia. Né? E agora também o cuidado que Paulo tem para não expor o Apolo, por isso que eu falei aqui que ele não expôs Apolo, né? Para não expor Apolo. Né? Não incitou nada, né, aquela igreja, só falou que ele irá quando tiver uma boa oportunidade. Então, Paulo está quebrando lá, né, expressão, né? O bicho está pegando lá, na membresia lá, e Paulo e Apolo de boa. Estão brigando entre eles, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo e Apolo, um está protegendo o outro aqui, na verdade, o Paulo, né? Preservando o seu colega, né, de ministério. É igual o jogador de futebol, né? Estou dando um exemplo aqui, não tem nada a ver não, mas eu lembrei disso aqui agora, né? Às vezes as pessoas brigam e tudo mais aqui, e os caras são amigos lá, né? Sai depois para sair e tudo mais, e eles matando um ao outro aqui. Né? Lá na igreja eles estavam discutindo entre eles lá, e Paulo protegendo o apóstolo Paulo, né? E Paulo protegendo o Apolo, né? Preservando, né? E não expondo o seu colega de ministério. E aí Paulo vai dar 5 orientações depois disso. Aí ele fala no versículo 13, 5 orientações. Primeiro aí, ó. Estejam vigilantes, ou estejam em alerta, ou seja, contra qualquer tipo de ameaça. Né? Falsos mestres, por exemplo, né? Que podem querer invadir a igreja. Então estejam vigilantes. Segundo conselho aí, ó, exortação. Mantenham-se firmes na fé. Ou seja, não sigam o exemplo de um grupo, por exemplo, que está falando que não existe ressurreição. A gente viu isso. No capítulo 15, Paulo corrige, né, falando que dá a entender que existe um grupo lá que não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, no capítulo 15, Paulo ensina sobre isso, fala que não é esse o evangelho que eu preguei, não. É como se Paulo estivesse falando, olha, fiquem firmes na mensagem do evangelho. Né? Não foi essa a mensagem que eu preguei. Lá no capítulo 15, versículo 1, Paulo fala, né, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, o qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. É como se fosse isso. O Paulo está falando, olha, fiquem firmes, né? Não se desviem, né? Fiquem firmes na fé. Continuando aí, sejam homens de coragem, né? Sejam fortes, ou seja, diante das lutas, diante das adversidades, diante das pressões externas, né? Fiquem firmes, né? É como se Paulo estivesse falando, né, com eles que apesar dos erros comportamentais que a gente viu que acontecia nessa igreja, a gente viu vários, né, no decorrer desses capítulos, Paulo estivesse falando com ele, mas fiquem firmes na mensagem do evangelho, né, naquilo que é essencial, né, fiquem firmes. Em versículo 14 aí, ele fala, façam tudo com amor, né, é outra exortação aqui. E quando a gente vê Paulo falando, façam tudo com amor,
a gente vê aí uma referência velada a que ele escreveu no capítulo 13, né, quando ele falou sobre o amor, que a gente estudou aqui também, né? O capítulo 13 ele foi escrito para mostrar aqueles cristãos o que era mais importante para aquela comunidade, né, que eles estavam deixando para trás, ou estavam agindo sem ter o amor, né? Como se Paulo estivesse falando que a solução para os problemas daquela igreja era se eles andassem em amor, era se eles tivessem amor. Versículo 14, façam tudo com amor. Né? Fazer com amor nos evita vários problemas. No caso da igreja de Corinto aqui, qual era o problema? Quais eram os problemas? A atitude deles, a briga entre eles por causa de líderes, né, em nome dos líderes, do capítulo 1 ao 3. Ações judiciais no capítulo 6. Relacionamento entre marido e mulher, não sabiam direito, no capítulo 7, Paulo corrige. O abuso contra os fracos por parte daqueles que tinham conhecimento, no capítulo 8, no capítulo 10 ele fala isso. O abuso contra os pobres na ceia do Senhor, no capítulo 11, é o problema da igreja de Corinto. E a bagunça por falta de edificação da igreja no culto, né? Que ele fala isso no capítulo 12 e no capítulo 14. A gente viu, né? Paulo colocando ordem no culto, como que deve ser. Ou seja, se fizessem todas essas coisas em amor, esses problemas eles poderiam ser evitados. Então, por isso que Paulo fala, no versículo 14, façam tudo com amor. Façam tudo com amor. É importante observar, gente, que aí quando Paulo ele começa a escrever essa igreja, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele não fala para os líderes assim, a gente percebe que ele fala diretamente com os membros da igreja, né? Ele já vai corrigindo os membros, né? Ele já vai falando com os membros da igreja, né? E a gente pergunta, onde está a liderança dessa igreja? Né? Quem que liderava essa igreja? Quem que são os líderes dessa igreja? Porque já na época dos apóstolos, a liderança ela era exercida por um grupo de pessoas que eram eleitas por membros da igreja. Era assim que acontecia. Então, como que as pessoas eram escolhidas? De acordo com as qualificações. Então, por exemplo, para ser um diácono, tem lá, qualificação em Atos capítulo 6. Para ser pastor, presbítero, tem lá, na carta de Timóteo, na carta que Paulo escreveu a Tito. Então, assim, existiam qualificações que os membros, que as pessoas deveriam ter para poderem ser líderes, né? E os líderes, eles eram escolhidos pela membresia, pelos membros da igreja. Então era assim que se formava e funcionava a liderança, né? E como eu falei, a gente vê que Paulo, ele fala diretamente com os membros. Ele não fala aos líderes. Ele fala diretamente com a membresia da igreja, porque ao que parece, os membros, eles não estavam muito se sujeitando aqui aos líderes dessa igreja, né? Antes, nesse período aqui, era um período específico de transição em que o modelo da igreja era os apóstolos, tinha os apóstolos como sendo os líderes mundiais da igreja, né? E aí abaixo deles tinha os pastores, né? E os diáconos da igreja local. Hoje não, hoje nós temos como que a liderança ela é constituída, né? Os apóstolos morreram, né? Nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos, mas o apóstolo não vai descer aqui e vai dar ordem e tal. Quer dizer, tem apóstolos que fazem isso, né? Hoje tem, né? Apóstolos como os 12, mas apóstolo Paulo não tem, né? Então hoje o que a gente faz? Tem os líderes da igreja que eles tomam as decisões. Só que aqui não estava acontecendo isso, e aí os apóstolos eles tinham essa autoridade e tinha acesso, né? E aí Paulo fala, né? Vocês sabem, no versículo 15, vocês sabem que os da casa de Estéfanas aqui foi um daqueles que Paulo batizou. Se a gente ir lá para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, Paulo vai falar, ele fala assim, ó, versículo 1, capítulo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Lá no capítulo 1. Aí ele fala assim, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Né? Aí ele continua falando, batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum mais. Então, Estéfanas era esse homem que foi batizado pelo apóstolo Paulo. Era um dos líderes da igreja. Né?
A gente vai entender por que ele é um dos líderes da igreja. Versículo 15. Volta lá. Então ele fala, né? Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foi o primeiro fruto da Acaia. Né? Acaia era uma província da qual Corinto era capital. Então, Estéfanos, aí, quando Paulo foi para Acaia para pregar o evangelho, Estéfanos ele foi um dos primeiros a serem convertidos ali, quando Paulo pregou em Corinto ali, né? Foi um dos primeiros a converter com a pregação do apóstolo Paulo. E aí Paulo fala, foi um dos primeiros frutos da Acaia. E que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Então Paulo fala, olha, vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram os primeiros frutos da Acaia, né? Eu preguei lá, eles foram os primeiros a converterem com a pregação do evangelho, né? E que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Ou seja, esse povo da casa de Estéfanas aí, parentes ou irmãos, a gente não sabe ao certo, eles eram obreiros, né? Eles eram líderes que se dedicavam de tempo exclusivo a servir a igreja, né? Versículo 15 fala, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Esse povo. Aí no versículo, por isso, no versículo 16, Paulo fala, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Então olha que interessante, Paulo está falando para os membros daquela igreja, para que eles se submetam àqueles que eram líderes da igreja, né? Sujeitar aqui é sujeitar a autoridade, né? Daqueles que foram colocados ali, é aceitar, né? É honrar a liderança, né? É claro que nós não honramos a liderança de qualquer forma, né, gente? A gente não ouve, não honra a liderança, a gente não escuta a liderança, não é submissa a uma liderança cega, por exemplo. Não, né? Nós somos orientados na Bíblia a nos sujeitarmos àqueles que se consagram ao Senhor, àqueles que aconselham, àqueles que nos ensinam, àqueles que nos lideram até o ponto deles não fugirem da palavra de Deus. Né? Se tiver um líder aqui e estiver ensinando a palavra, e estiver ensinando algo e não estiver de acordo com a palavra de Deus, a gente não tem a obrigação de ouvir. A gente não tem a obrigação de seguir. A gente não tem a obrigação de nos sujeitarmos àquela liderança. Então nós nos sujeitamos à liderança, escutamos a liderança, somos orientados pela liderança até o ponto, né, que elas só se elas continuarem a ser submissas à palavra de Deus, né? E por quê? Porque nós temos acesso à Bíblia, né? Graças a Deus, né? A Bíblia foi distribuída, qual que foi o ano que a Bíblia foi distribuída, né? Não, né? Foi a primeira vez que Lutero ele foi... no século XVI, mais ou menos assim, né, que a gente teve acesso. Né? Lutero traduziu, né, a Bíblia, né, para o idioma, né, acessível ali àquelas pessoas, e aí tiveram acesso. E hoje nós temos acesso aqui, então nós podemos conferir aquilo que o pastor fala se está de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, a gente tem a obrigação de seguir. Né? Se não tiver, né? Bíblias. Tem muitas traduções, né? Adaptadas quando você fala em qual sentido assim? Como que é a filosofia da igreja, assim, umas coisas que... Existem traduções da Bíblia, né? E diversas, né? Mas as traduções, elas não elas são diversas, né? Mas o significado não é retirado, né? Não, então, a Igreja Católica, eles leem o Evangelho lá e tem a Bíblia deles, né? Com sete livros a mais, né? Tem a Bíblia deles, né? E eu nem sei qual é a versão que eles usam, deve ser corrigida, né? Chama Jerusalém e a Pastoral. Na verdade, sempre quando eu era católica, a gente comprava uma Bíblia da Ave Maria. Mas eu imagino que até é o que a gente tem com livros a mais. Eu imagino que seja isso, né? Então, fazendo uma comparação assim, porque até hoje eu tenho uma Bíblia
Bíblia da Ave Maria em casa, tipo, quando eu era criança, né? A primeira Bíblia. Aí eu tava até, no ano passado, comparando os textos. a Ara, né, com a Bíblia da Ave Maria. A única coisa que eu vi de diferente, né, além dos livros a mais, é claro, é a parte onde aparece os 10 mandamentos. É. Vai ser diferente. Em Êxodo? Entendi. Porque um dos mandamentos foi um capítulo, inclusive, que é não pecar contra a castidade. Entendi. A única Bíblia que ninguém pode ler, é proibido, é escrito na Bíblia, é a tradução do Novo Mundo. Diz o Vitor que a tradução Novo Mundo não é muito boa, não. É horrível, né? Que é da Adventista no sétimo dia? Você não Jeová? Também que você trouxe um dia aí, que é aquela parte, sabe? Não sei quem não herdará o reino do céu, você tem uma lista, a gente viu. Tem, 1 Coríntios, capítulo 9, 6, 9. O Vitor deu uma tradução lá que era nem os gays ativos e nem os passivos. Eu falei que moderninha. Tem. Então, assim... feminados. Então, assim, tem as traduções, Marlene, tem as traduções, mas nenhuma, assim, né, de maneira geral, fere princípios, assim. Essa do novo... As traduções, elas procuram ser mais claras, ser mais acessível, né? Então, por exemplo, você tem a tradução da linguagem de hoje, que tem uma linguagem mais simples. Você tem uma linguagem mais um pouco complicada, assim, palavras mais difíceis, que é a Revista e Corrigida, né? Oi? Corrigida e Fiel? Então, tem traduções que são mais simples. Por exemplo, tem uma tradução, a Revista Corrigida, tem um versículo lá em Filipenses lá que fala que Paulo, ele tem, na Revista Corrigida, fala que ele sente saudade com entranháveis afetos, né, de Cristo. O que é entranháveis afetos? Aí, em uma tradução traduz da seguinte forma: profundo afeição de Cristo. Né? Ou seja, entranhável, ele é de entranhas mesmo, né? Ou seja, profundo. Só que aí tem uma tradução que fala entranháveis, que é a Revista Corrigida. Já outra tradução, que é a NVI, por exemplo, fala profundo. Ou seja, mudou ali, né, do original ali, mas o sentido é o mesmo, o significado é o mesmo. Vocês entendem? Então, as traduções elas trabalham dessa forma, mais ou menos. Fui claro, mais ou menos? Não é isso, Vitor? Então é isso aí. E existem várias, né? É bom a gente ter umas 2, 3, assim, é legal. Pra ir comparando. Eu acho muito legal também as infantis. Né? Muito legal. Eles conseguem passar de uma forma, né, mas... Acho que ainda tenho várias e várias versões da Bíblia para crianças. É assim, muito legal. Não só as cheias de desenho, mas as que eles adaptam o texto para criança. E aí no versículo 17 ele continua falando: alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Então Paulo estava em Éfeso, né, como eu falei, quando ele escreveu essa carta, e recebeu a visita desses 3 membros da igreja de Corinto, né? Provavelmente levando uma oferta, eles falam, e levando informações também, levando uma carta da igreja. Então, Paulo falou que ele se sentiu alegre com a visita desses 3, né? Estéfanas, nós sabemos quem é, né? Quem era. Fortunato, embora o nome latino significa abençoado, sortudo, a gente não tem mais informações sobre ele. E Acaico, que o nome significa aquele que vem da Acaia, também a gente não sabe, né? Mas o que nós sabemos é que eles eram provavelmente líderes daquela igreja. Então Paulo fala: alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Paulo estava em Éfeso escrevendo. Recebe a visita desses mesmos. Não, eles eram da igreja de Corinto e recebeu essa visita do apóstolo Paulo. Eles foram até o apóstolo Paulo para levar, a gente vai ver na continuação do versículo aí, levar algo para o apóstolo Paulo. Né? Os estudiosos falam que era uma oferta, possivelmente, e também uma carta dos membros, né, para que o apóstolo Paulo soubesse o que estava acontecendo com a igreja. Né? Levaram, visitaram o apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo estava. Né?
Que Paulo escreveu essa carta, ele estava em Éfeso, né? Você falou que eles foram batizados por Paulo? Não, quem foi batizado foram os membros da casa de Estéfanas, né? Pode ser esses aqui, né? Pode ser que esses sejam um dos membros da casa de Estéfanas, pode ser, entendeu? Só que a Bíblia fala que Paulo batizou Estéfanas e os membros e os da casa de Estéfanas. Quando Paulo fala isso, ele não cita o nome de Acaico nem de Fortunato. Não, mas é por isso que eles não chegavam assim na igreja, eles falando com os membros, nem falavam já com os membros, porque os membros já estavam na mesma vibe, vamos dizer assim. Como é que é, mas não entendi. Você falou que eles chegaram, que Paulo já chegava e já ia falando com os membros. Sim. Não estava com as lideranças, esses aqui são lideranças. São líderes, isso. Então, é porque eles já estavam nas mesmas ideias de Paulo, né? Os líderes? Mas o Paulo, a questão que a gente percebe que Paulo falava com os membros. Ah, tá. Não tinha total acesso A liderança. à igreja, por isso que ele já se dirigia aos membros. Então, Paulo, ele está chamando a atenção da igreja para que a igreja escute Estéfanas, né? No versículo 15 ele fala, não fala não. 16 ele fala, que submetam a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco, né? Então Paulo fala, olha, chamando a atenção da igreja, fala, olha, no versículo 15, vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram os primeiros da casa. Então está chamando a atenção para aquela igreja, né? Para que aquela igreja escute Estéfanas e os membros, né, daquela casa, né? E Estéfanas, Acaico e Fortunato foram visitar o apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo estava, né? E aí no versículo 17 ele fala, alegrei-me com a vinda de Estéfanas. Ele está escrevendo a carta para a igreja. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Aqui parece, também não é tão claro, mas parece como se a igreja tivesse faltado em algum aspecto com o apóstolo Paulo. Pode ter sido financeiramente, não é claro também. O apóstolo Paulo fala, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. De todo modo, parece que esses três homens, Fortunato, Acaico e Estéfanas, né? Nome bom aí para vocês colocarem no supriram Paulo, né, representando a igreja, né? Parece, né? Porque ele fala, ó, eles trouxeram, versículo 18, eles trouxeram alívio, né? Eles trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também, né? Então, quando eles foram visitar Paulo, o apóstolo Paulo fala, né? Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Embora toda a tensão da carta, toda a tensão, Paulo no final fala que a presença desses homens representando a igreja de Corinto foi muito bom para eles. Foi muito bom para o apóstolo Paulo e foi muito bom para a igreja, né? Foi muito bom para essa relação, né? E aí o apóstolo Paulo fala, portanto, né, valorizem homens como estes, né? Valorizem, né? Valorizem homens que são fiéis, líderes que são fiéis, né? Eles viajaram muito tempo, né, para levar para o apóstolo Paulo. Então, e valorizar não somente líderes, né? Valorizar também todas as pessoas da igreja que de alguma forma servem, todas as pessoas da igreja que de alguma forma levam refrigério, né? Que de alguma forma leva esse alívio, né? É isso, né? Então Paulo recebeu a visita, escreveu a carta, recebeu essa visita, gostou muito dessa visita. Essa visita dos membros da igreja supriu a falta, né, que eles estavam sentindo de alguma coisa da igreja, supriu a falta e ficou muito feliz, ficou muito alegre, né? Foi um alívio para o seu espírito, né? Como diz o apóstolo Paulo aí. E aí no final da carta aí, ele começa com as saudações, né? Que é uma maneira com que Paulo mantém as igrejas conscientes umas das outras, e é uma forma também que Paulo ele mantém a relação entre as igrejas, né? Então ele começa com saudações aí. No versículo 19 ele fala, as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Então de novo, Paulo está escrevendo na igreja de Corinto. Escrevendo na igreja de Corinto ele fala, as igrejas da Ásia enviam-lhe saudações. Paulo estava em Éfeso, que era a capital dessa província da Ásia, né? Passou mais ou menos 3 anos ali em Éfeso, e quase toda a província ali foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. Então ele fala, as igrejas da província da Ásia, está em Atos, tá? Enviam-lhe saudações. Aí no 19 ainda fala, Áquila
e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. Então, aquele casal que eu disse, Paulo os conheceu em Corinto, né? Quando Paulo foi lá em Corinto. Eles também, segundo Atos capítulo 18, esse casal, né? Eles eram fabricantes de tendas também, assim como o apóstolo Paulo era. Esse casal ensinou Apolo sobre Jesus, né? E nesse momento, eles estavam, que o Paulo está escrevendo na carta, eles estavam com Paulo em Éfeso. Então, Paulo fala, envie saudações, né? As igrejas da província da Ásia enviam saudações. A gente não sabe quantas igrejas são, como que é isso, né? Áquila e Priscila nos saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles, né? Então, havia uma igreja que se reunia na casa desse casal, né? E aí, mais uma evidência que nós temos aí, como que as igrejas se reuniam aí nesse primeiro século. Versículo 20. Todos os irmãos daqui lhe enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo, né? Essa saudação era uma coisa mais cultural da época, assim, né? E também indicava uma expressão de reconciliação e unidade. Mas era algo que era um pouco comum, né? Que no caso dessa igreja era muito propício, assim, né? Que eles estavam, né, com essa tensão toda. Aí, versículo 21. Eu, Paulo, escrevi essa saudação do próprio punho. Olha que interessante Paulo falando isso. Isso nos leva a entender que até o versículo 20, Paulo ditou, mas não escreveu, né? Provavelmente quem escreveu essa carta aqui, Paulo ditou, Paulo falou, mas provavelmente quem escreveu foi um irmão chamado Sóstenes. Se você ir lá comigo no capítulo 1, no versículo 1, Paulo ele fala, no capítulo 1, versículo 1, Paulo fala aí, ó. Paulo, né, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, provavelmente, quem escreveu a carta até o versículo 20, né, foi esse Sóstenes, e Paulo estava ditando ali. Na época, isso era costume, né? Eu acho que isso chama acho que é amanuense, né? Amanuense. Alguém pode pesquisar aí, Vitor, se é isso mesmo que chama? Amanuense. Pessoas que elas escreviam, alguém ditava e essas pessoas escreviam. Existiam vários tipos de amanuense, né? Sóstenes aparentemente era um deles, né? Então Paulo, ele ditou até o versículo 20 e Sóstenes provavelmente escreveu. Quando alguém achar e quiser falar, é isso mesmo que falei? Esse é o nome, escrevente. É isso aí. Então na época era comum isso. Sóstenes, né? Isso. E aí, a partir do versículo 21, Paulo pega e fala, eu escrevi essa saudação de próprio punho. Agora eu que estou escrevendo aqui, ó. Então, e a gente entende que do versículo 1 até o versículo 24, pelas palavras aqui, os estudiosos falam que o próprio apóstolo Paulo escreveu de próprio punho. Ele dá a saudação aí, eu escrevi essa saudação de próprio punho, né? E aí continua, do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, seja anátema, né? Que está aí na sua Bíblia aí, né? Anátema significa algo que foi separado. No Antigo Testamento, era algo que havia sido separado para destruição. Para destruição. E aí Paulo, nesse caso aqui, para falar de todo aquele que não ama o Senhor, ele usa essa palavra, seja anátema. Mas Paulo aqui não está falando dos descrentes, né? Qual que é o desejo do crente para com o descrente? É pregar o evangelho, para que ele creia, né? O nosso desejo é que ganhar as pessoas para Cristo, não é verdade? Provavelmente, Paulo está falando aqui daquelas pessoas, talvez, né? Falando aqui daquelas pessoas que vivem na igreja, vivem no contexto da igreja, falam que professam a fé em Jesus, falam que são de Cristo, mas arrumam uma bagunça. São imorais de forma deliberada, causam todo tipo de confusão, né? E isso foi a forma que os estudiosos eles pensam, interpretam para unir essa questão, né? Paulo fala, se alguém não ama o Senhor, que seja anátema, né? E todo aquele que fala que ama Jesus, né, guarda os seus mandamentos, né? Ou pelo menos se atenta aos mandamentos. Então talvez Paulo esteja falando daquelas pessoas que vivem no meio da igreja, mas estão ali para outra coisa, né? Outra coisa. Talvez seja o caso daquela pessoa do capítulo 5, né? Que envolveu com a mulher de seu pai, no caso.
Paulo mandou entregar aquele homem para Satanás. Embora o objetivo de Paulo fosse que o corpo fosse destruído e que a alma seja salva no final, né, naquele momento Paulo falou para expulsar o homem da igreja. Né? Então, pode ser que sejam essas pessoas que Paulo estava se referindo aqui, né, que não amam o Senhor. Né? Não são os descrentes, mas aquelas pessoas que estavam no meio e não ligam, né, para nada. Aí no 22 ele pega e fala, Maranata, é isso que fala nessa Bíblia. Maranata significa ou ora vem o Senhor, ou o Senhor já veio, ou venha Senhor. É alguma coisa do tipo, assim, de qualquer forma, demonstra o desejo do crente pela volta do Senhor, Jesus, né? Maranata, né? Vem Senhor. E aí ele termina com uma bênção, né? Com duas petições essa bênção aí. Aí no versículo 23 ele fala, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, né? É isso que nós precisamos, né? A graça de Jesus, né? A graça de Jesus é o favor imerecido, né? É a misericórdia que Deus estende, né? Por causa daquilo que Jesus fez em nosso lugar. Se Jesus tivesse pagado a nossa dívida, né? Se tivesse pagado por nós e Deus fosse nos tratar como nós merecemos, todos nós estaríamos debaixo de condenação. Então, graça é isso, né? Que a graça do Senhor Jesus seja com vocês, né? E graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. E no versículo 24, ele termina. Recebam o amor que você tem, recebam o amor que tenho por vocês em Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, eu amo vocês. Amo vocês. Embora toda essa tensão aqui, né? Embora as palavras firmes, as palavras duras dessa igreja, embora, né, existe muita gente aí teimosa aí, né, complicada, né, embora muita gente aí, né, e tudo mais, é uma igreja, é o corpo de Cristo. Vocês são igreja, embora algumas pessoas dessa igreja aqui, né, de Corinto aqui, fossem falsas de fato, né, cristãos, falsos cristãos, mas a maioria só precisava ser instruído, né? A maioria era crente que precisava ser orientado, né? Que precisava de ter uma ordem ali, precisava ser discipulado de fato. Por isso que Paulo fala, apesar de tudo isso, né? Recebam o amor que eu tenho por todos vocês. Por todos vocês. Embora a maioria, né? Paulo escreveu essa carta corrigindo a igreja em diversos aspectos, Paulo amava essa igreja, né? E as palavras duras do apóstolo Paulo também demonstram amor, né? Não é verdade? Para quem é pai aí, às vezes corrige o filho, fala a palavra dura, mas é pro bem do filho, né? E as igrejas têm seus problemas, as pessoas têm problemas, precisa de direcionamento, de aconselhamento, né? Sim. E a gente tá, tem um irmão aqui da nossa igreja, o Rodrigo, o Digão, ele costuma falar assim, ó, Deus é bom, o diabo é ruim e os crentes estão melhorando. A gente está nesse processo, né? A gente de ser como é? De santificação. Ah, tá. De santificação, entendeu? A gente está nesse processo, né? Deus nos deseja conformar a imagem de Jesus. A gente está nesse processo aí. Amém, gente? Essa foi a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Primeira, né? Que na verdade nós aprendemos que é a segunda, né? Na realidade, né? Depois de um ano. Não é isso, Ita? Exatamente. Paulo, como a gente tem visto aqui, Paulo ele era duro quando tinha que ser duro. Mas ele amava aquelas pessoas. Olha as palavras dele, tinha um carinho, né? Mesmo igual eu falei, né? Mesmo com todos os problemas que a igreja tinha, Paulo os amava, é irmão em Cristo. A saudação inicial do apóstolo Paulo fala, né? Que estava falando com os santos, que foram santificados em Cristo. Então era igreja, era corpo de Cristo. Deveriam ser disciplinados, orientados, corrigidos, mas eram crentes do Senhor Jesus, né? Igual a gente mesmo, né? Mateus, ele costuma falar, né? Se vocês acham que a igreja tem problema, porque vocês não viveram na igreja de Corinto, né? Que é uma igreja realmente, né? Amém, gente? Então, semana que vem estaremos aí, se Deus quiser, começando
o Apocalipse, né? Amém? Quem que pode orar por nós? Ninguém? Amanda, então ora por nós? Pode ser? Amanda? Pode ser? É? Pode? É a Amanda. Ô, Gustavo. Amém. Amém, glória a Deus. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.